Ótimo. Então vamos lá. Bem-vindos e bem-vindas, bem-vindos todos que estão aí para a nossa previsão aqui do ano de 2025, tá? A gente vai fazer uma apresentação sobre o ano com o tarô, né? A visão dos arcanos, aí também com o Nicolas, que é meu primo, tarólogo, super talentoso, e também da astrologia, né? Eu vou trazer também aí os principais trânsitos, aspectos do ano e a previsão para cada signo, tá bom? Então, quem quiser acompanhar a gente, tanto quem está aqui agora ao vivo, muito obrigada, né? Pode mandar sua pergunta, sua dúvida no chat. E quem for acompanhar depois, ou está assistindo depois nessa gravação, vai também poder mandar a pergunta nos comentários, ou depois para a gente, né? Se conhecer a gente também no WhatsApp e tudo mais, tá bom? Então, Ni, passo a palavra para você e espero que nós tenhamos aí um bom 2025 para todos. Certo. Obrigado, Angélica. Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar com 2025 segundo o tarô. Vamos ver, tá todo mundo vendo a tela direitinho? Todo mundo me escuta bem? Perfeito. Bom, arrasou. Bom, então vamos lá. Eu dividi esse momento em duas partes. Então, primeiro eu vou comentar um pouco sobre o arcano regente do ano de 2025. Então, todos os anos tem um arcano que é o regente, que é algo convencionado no meio dos estudos da tarologia, nesse meio entre os tarólogos. E depois a gente vai entrar especificamente em cada mês do ano, porque eu fiz uma tiragem muito especial, muito interessante, cheia de dicas e conselhos para cada mês de 2025, então tem coisa bem importante, coisa bem interessante também. Então vamos começar. Primeira parte, o arcano regente de 2025, tá? Isso é uma coisa que foi convencionada pelos tarólogos, por esse meio de quem estuda o tarô, de que o arcano regente é determinado através da numerologia, certo? Então a gente sempre pega ali o ano, separa os números e soma eles. Então 2 mais 0 mais 2 mais 5 vai dar 9. O pessoal que estuda numerologia já começaria a análise por aí, né? Então, estudando a simbologia do número 9, a numerologia do número 9, mas para a gente que é do tarô, a gente associa com o arcano maior correspondente. E no caso, o arcano maior correspondente do número 9, que vai reger o nosso ano de 2025, é o nosso querido Eremita. Gente, cadê a carta do Eremita? Parece que a foto não foi. Aqui não está aparecendo, mas será que tem a ver com alguma imagem, o tipo de imagem? Eu acho que é. Acho que é em relação ao Canva. Se eu sair do. Do modo apresentação, será que aparece? Eu acho que sim, deixa eu ver. Ah, aí. Só fica pequenininho, né? Mas acho que dá para enxergar Tá, ele, né? assim. Se quiser expandir a tela aqui embaixo, Niel, ali tem 41%, tá vendo aqui do lado? Ó? Não, Uhum, volta. Para a direita, tem quatro quadradinhos e tem. Ah, esse daí, ó. esse. Não, do lado. Ai, meu Deus. Clica de novo. Tá. Esse. Isso. Ah, não. Esse entra no modo Modo apresentação. apresentação. Ai, que triste. Tá, mas vamos assim, porque é muito importante, nessa apresentação, é muito importante o aspecto visual da simbologia dos arcanos. Tá? Uhum. Não tem problema. Se todo mundo estiver enxergando bem, tá ótimo. O regente de 2025 é o arcano de número 9, o arcano maior de número 9, que é o eremita, e ele vem trazendo o arquétipo do sábio ancião. Tradicionalmente, ele é representado por um homem mais velho, né? Então, uma pessoa de mais idade, com mais experiência, normalmente num cenário frio, com cores frias, então que remetendo ao inverno, a uma noite fria, à introspecção, e ele tradicionalmente carrega numa mão um cajado e na outra o símbolo principal desse arcano, que é a lamparina. Então ele vai caminhando para frente nessa noite escura e ele vai usar essa lamparina para iluminar tudo que está na frente dele, para iluminar o mundo ao redor. Então, a gente tem muitos conselhos muito interessantes que vão reger o ano de 2025.
é um ano que vai se centrar numa questão individualmente para cada pessoa, isso vai ressoar de uma maneira, mas a busca por um amadurecimento e uma busca por uma maior sabedoria, certo? Então, o eremita, ele fala de uma maneira muito enfática, muito evidente sobre sabedoria. É a sabedoria do tempo, que vai se acumulando com as experiências, com a idade, certo? Então, vai falar sobre um amadurecimento, amadurecimento de ideias, da intelectualidade, na maneira como a gente lida com emoções e com relações também. É um ano que a gente vai ficar mais introspectivo, que a gente vai se voltar mais para o autoconhecimento e para as nossas próprias experiências pessoais, certo? O eremita, entre todos os arcanos do tarô, ele é o que mais vai falar sobre introspecção, individualidade e solitude. O eremita é aquela pessoa que precisa de um tempo para si e isso necessariamente vai gerar um afastamento até um pouco das relações sociais, das outras pessoas, uma vontade mais evidente de querer ficar no próprio cantinho, com as próprias coisas, curtindo a própria companhia e usando esses momentos para reflexão, tá? Então, esse é um ano que vai trazer um tema muito evidente da nossa individualidade. Então, a gente vai ter bastante reflexões sobre o eu, sobre quem a gente é, sobre aquilo que é essencial, que faz parte da gente, reflexões acerca do nosso próprio propósito de vida, reflexões sobre tudo, sobre o nosso trabalho, nossas relações. Essa é a simbologia da lamparina, tá? Então, a lamparina vem como um símbolo de uma busca interior. Ela vem como um símbolo da gente iluminar o nosso próprio caminho, da gente buscar a nossa própria luz, tá? Então, a gente vai ter muitas reflexões sobre o eu, sobre a vida como um todo e sobre a existência, certo? Vamos lá. Ni, deixa eu te fazer um comentário rapidinho, já Sim. fazendo link com a astrologia. Percebendo aqui, né, o movimento, porque na astrologia, diferente desse arquétipo, nesse arcano do eremita, né, uma coisa mais sóbria, né, mais reflexiva, é um ano que vai trazer uma aceleração, né, uma expansão ali, uma coisa mais, uma dinâmica mais yang, vamos dizer assim, né, para a astrologia. Eu estou pensando aqui se tem alguma relação, se você também faz alguma relação, porque esse arquétipo também está presente, né? É uma combinação das coisas. Então, se esse eremita está relacionado também, como a gente poder refletir, e uma coisa que também está muito em alta tecnologia, o nosso papel, o nosso uso da tecnologia, nosso papel nessa aceleração do mundo, né? Se tem relação com isso, se você enxerga essa relação também. Com certeza. Assim, realmente não são coisas que se excluem, né? A gente pode ter um ano do eremita com muito movimento yang ativo na astrologia, né? E até na previsão que eu fiz para os meses, a gente tem bastante fogo ali, a gente tem bastante forças ativas. A questão é a gente vai ter que lidar com essas atividades do dia a dia, né? Vai ter que lidar com esses projetos que estão em expansão e, ao mesmo tempo, com a nossa individualidade ali, muito. E eu acho que faz bastante sentido a gente, diante de tanta aceleração, até no sentido tecnológico, como você comentou, a gente tem a inteligência artificial, a gente tem essa era dos algoritmos, né, dessa FOMO, desse fear of missing out, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e isso muitas vezes gera uma desconexão da gente com a gente mesmo, daquilo que é essencial. Eu vejo essa relação bastante. E o eremita, ele vem como esse conselho, assim, justamente da gente, no meio disso, conseguir se voltar para dentro e se analisar, né? Então, além dessas dinâmicas aí do dia a dia, a gente precisa dos nossos próprios momentos, do nosso próprio autoconhecimento, reconectar com aquilo que é humano dentro da gente também. Acho muito, muito interessante isso que você falou, né? Legal, Vejo eu sim. concordo. Gostei do eremita, assino embaixo com ele, porque, né, sou suspeita também, sou psicóloga, então realmente faz sentido a gente pensar o nosso papel, né, e a nossa individualidade,
Se a gente está se perdendo a gente mesmo, né, no meio dessa mudança toda que a humanidade vem vivendo agora, né, nos últimos anos. Muito bom. Sim, a gente tem assim, a gente tem um bombardeio pelo sistema que a gente vive, a forma como a gente vive, um bombardeio de imagem da vida das outras pessoas e muita propaganda e muitas exigências e necessidades externas. E nisso a gente pode acabar se levando, né, pelas necessidades que são impostas. O Eremita vai falar muito sobre isso, né? Sobre a gente se recolher e se reconectar para a gente ver, mas espera aí, qual que é a minha própria necessidade aqui, né? E Bacana. isso é uma coisa muito individual, faz bastante sentido, né? Então a Legal. gente tem uma busca pelo que é essencial, por iluminação e discernimento. Então o Eremita ele vem com essa mensagem de quando a gente se afasta um pouquinho das dinâmicas sociais e a gente fica um pouco no nosso próprio canto, alguns pontos da nossa vida eles vão se iluminar. A gente vai conseguir refletir e obter um maior discernimento sobre várias questões. Isso pode ser na nossa profissão, isso pode ser na área amorosa, na família. É muito importante a gente ter esses momentos com a gente mesmo para analisar a situação e conseguir ir chegando nas nossas conclusões. Isso vai estar bastante em evidência, tá? Nas nossas relações afetivas, por exemplo, existe uma tendência maior esse ano a gente buscar o nosso próprio espaço. Então, quem está num relacionamento, quem está num namoro aí, num casamento, vai sentir que um aumento dessa energia, dessa vontade de ficar um pouquinho no próprio espaço, de conseguir se destacar um pouco do outro, para focar um pouco no seu self, na sua individualidade, conseguir discernir sobre os seus gostos, né? Então, na área profissional, a gente vai ter maiores reflexões para obter discernimento, né? Então, o trabalho que eu desempenho, ele está bem alinhado com o meu propósito, né? Então, o eremita, ele foge da superficialidade, ele prioriza aquilo que é mais profundo, aquilo que tem muito sentido para ele, porque ele já caminhou tanto na vida que ele sabe exatamente o que é mais essencial, o que realmente está dentro do coração dele, né? E a gente tem uma tendência, então, a maior introspecção, garantia do próprio espaço e uma valorização da individualidade. Aprofundamento nas relações, então é isso que eu já comentei, né? O eremita foge da superficialidade. E assim, gente, eu sempre bato na tecla da gente desmistificar que existem algumas cartas ou arcanos que são bons e ruins no tarô. Então, e tem cartas felizes e cartas destruidoras ali. Não é bem assim. Quando a gente estuda na tarologia os arcanos, a gente vê que todos eles têm os seus aspectos de luz e sombra. Em alguns deles, o aspecto de sombra é mais evidente, mas tem ali uma luz, né? Então, até o arcano da morte, o arcano da torre, o diabo, o enforcado, eles têm os seus aspectos de luz, né? E até o sol, até o carro, a imperatriz, eles vão ter seus aspectos de sombra também. O eremita tem esses aspectos de luz, de busca por autoconhecimento, de individualidade, mas ele pode ter aspectos de sombra, e esses aspectos de sombra são justamente os desequilíbrios, né? Então, se existe uma falta dessa energia do eremita, aí a gente tem uma desconexão da gente com a gente mesmo, a gente não consegue viver sozinho, a gente não consegue curtir a nossa própria solitude, o nosso próprio espaço, porque a gente está muito condicionado a sempre estar nas dinâmicas do outro, né? Se a gente tem uma falta do eremita. Então, esse pode ser um tema que a gente vai precisar trabalhar ao longo do ano de 2025, e também tem o desequilíbrio de você ter um excesso dessa energia do eremita. Então, esse arquétipo do eremita está manifestado de uma forma excessiva. Aí a gente vai ter uma tendência à solidão e ao isolamento, né? Então a gente pode sentir um pouco essa necessidade de ficar no próprio espaço e isso gerar uma desconexão com a realidade, o que também não pode acontecer. A gente tem que ficar justamente nesse meio termo, né? E o eremita, ele tem esse olhar mais filosófico, né?
vejo assim que é um arquétipo muito presente em escritores, filósofos, pessoas que refletem sobre a existência, sobre a vida, e elas vão dissertar sobre aquilo, né? Então, as reflexões sobre o ser, sobre o estar, sobre o existir, vão ganhar um olhar especial esse ano. E se a gente olhar por um sentido de um desequilíbrio, nesse sentido, a gente pode ter crises existenciais, então, uma certa desconexão assim com a realidade que faz a gente se perder muito em divagações sobre a existência, sobre a vida, sobre uma busca por sentido, tá? Então, o eremita vai trazer todos esses temas aí. Então, esse é o arcano que é convencionado pela numerologia, tá? Para reger o ano de 2025 e traz todos esses conselhos, certo? Mas eu preparei aqui uma previsão tarológica direcionada para cada mês, tá? Para cada mês, eu tirei duas cartas. Uma delas que é a tônica do mês, então a previsão em si, tá? As perspectivas bem gerais. E a segunda carta vai representar o nosso papel, vai representar o que tem de desafios e conselhos, até para lidar com a própria perspectiva que foi colocada, tá? Poderia explorar vários pontos e ser mais específico, né? Mas ficaria muito longo. Eu mentalizei que essa tiragem iria abranger todos nós que participássemos desse bate-papo, seja você que está assistindo a gente ao vivo agora, seja você que está assistindo na gravação. Eu tenho certeza que esses arcanos que sairão aqui, essas mensagens muito sábias do tarô, vão ser úteis de alguma forma, tá? Então, vamos lá. Quem quiser anotar, lápis e papel na mão, porque vai vir muita dica, muito conselho para lidar com algumas questões aí do ano, tá? Então, vamos começar com o mês de janeiro. A gente já vem nesse fluxo do mês de janeiro, né? Então, a gente já está no dia 10. Vamos ver como é que vai ser esse restante de janeiro agora já. A gente tem uma energia muito emotiva, as emoções muito evidentes, desejos passionais e principalmente escolhas e decisões que precisam ser tomadas. Então, a gente tem uma essência agora de muitas escolhas e decisões, muitos desejos, e a gente tendo que escolher entre diversos desejos, porque a gente veio com o arcano maior de número 6, que é os enamorados. Um arcano muito bonito, um arcano muito passional, muito emotivo. Os enamorados são aqueles que são guiados pelo coração, tá? E o desafio e o conselho, que eu achei muito interessante, é uma carta de copas. Copas é o naipe das emoções, e é o 7 de copas, tá? Então, a gente tem realmente uma esfera muito de precisar administrar emoções. Os enamorados são uma carta que fala sobre a gente buscar um propósito numa paixão pessoal. Então, existe uma tendência forte da gente tomar as nossas escolhas guiado pelo coração, guiado por aquilo que move mais as nossas emoções interiores, que move mais as nossas paixões. Então, essas paixões despertam o interior nosso, elas despertam um sentido maior de vitalidade, de propósito. Tá? E aí a gente se guia mais por isso do que pela racionalidade, tá? Então isso pode ser um desequilíbrio possível aí, a gente não tomar as decisões de maneira sensata, racional, a gente ter um cuidado para não parar para analisar, lembra do eremita, né, que ele vai se voltar para a introspecção para analisar, e a gente tomar escolhas de forma mais passional, tá? Então a gente pode estar sentindo essa energia. E o conselho do sete de copas, ele é muito interessante nesse sentido, porque o sete de copas vai representar aqueles momentos em que a gente está diante de muitos sonhos, muitos desejos, muitas coisas me inspiram ao mesmo tempo, e o mês de janeiro, eu sinto que ele já sempre traz um pouco dessa energia, porque a gente vem ali do ano novo, a gente pega e faz aquela lista de metas que a gente quer cumprir, né? E aí a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo depois. Então, esse ano eu vou estudar e vou prestar aquele concurso, esse ano eu vou focar na minha saúde, no meu corpo, vou ter um corpo estético, vou para academia, vários planos, né? Então, esse ano eu quero entrar num relacionamento. Então,
são muitos desejos e eles pairam meio que no ar, assim, né? Quando a gente olha a simbologia do sete de copas, a gente vê uma pessoa que tem vários desejos emocionais, mas eles não estão ali ao alcance da mão, eles estão numa nuvem, pairando diante desse personagem, né? O que significa que está tudo muito no mundo das ideias, né? Então a pessoa pensa sobre tudo isso, sente todas essas vontades e desejos, mas falta um pouco da praticidade, falta um pouco de você ter uma essência de como eu vou manifestar isso aqui no mundo concreto? O que eu preciso focar primeiro, né? Porque o sete de copas, ele vem com essa essência de eu quero tanta coisa ao mesmo tempo, eu não sei nem por onde começar, né? Então, é um arcano que pede também, assim, um certo foco. Não é para a gente deixar de acreditar nos nossos sonhos e desejos, né? As metas, elas vão se concretizar. Mas janeiro a gente vai estar muito emocionado, a gente vai estar muito assim, vislumbrando as nossas metas, sentindo elas no coração, fazendo com que elas tragam ali um sentimento de empolgação, né, de felicidade para conquistar tudo isso, mas as ações concretas, assim, a concretização, ela está mais ali para os próximos meses, né? Outra coisa bem importante, eu comentei que o arcano do ano é o eremita, né? Então tem uma maior tendência à solitude, ou também pode à solidão, né? Janeiro vai ser um mês que vai destoar disso, pela nossa tiragem aqui para as pessoas que estão assistindo aqui a gente, porque os enamorados trazem uma vontade de se unir com o outro, né? Então, seja no ambiente profissional, em projetos, união e cooperação, né? Não deixa de ser o que a gente está fazendo aqui, principalmente nas relações assim amorosas, porque os enamorados traz, poxa, os enamorados. É uma carta romântica, é uma carta que fala sobre a busca por pertencimento, acolhimento e também prazer na companhia do outro, né? Então, é um arcano que fala sobre a gente aproveitar as companhias. Então, é uma vontade de estar com outra pessoa, essencialmente. Por isso que esses personagens da carta, eles estão sem roupa ali, porque um respeita muito a essência do outro. Quando eles estão juntos, eles vão mais longe, tá? Então, esse mês de janeiro a gente vai estar mais inclinado a essa busca romântica. Exatamente. Bora aceitar os convites do povo para sair, porque a gente está na energia dos enamorados aí em janeiro, né? Então, vai de todos os meses, né? Depois eu não vou dar spoiler, mas de todos os meses, esse é o que mais tem essa essência romântica e voltada para relacionamentos, tá? Mas cuidado com esse sete de copas, porque também pode aparecer um monte de pessoas, um monte de boys, um monte de girls, e a gente fica meio perdido. Ai, será que eu saio com esse daqui? Será que eu saio com aquela pessoa? Ai, meu Deus, eu quero todo mundo ao mesmo tempo, né? E também uma certa idealização platônica pode surgir nesse sentido, tá? Então, cuidado com a dispersão e a idealização romântica excessiva para o mês de janeiro. Fevereiro a gente já tem uma tendência um pouco mais paradinha. Ai, meu Deus, essas imagens estão me arrasando. Quatro de ouros. Quatro de ouros, né? Isso, exato. Vamos ver se a gente acha uma imagem aqui. Porque ele tá ali embaixo, mas aqui no maior ele não tá aparecendo. Será que se eu voltar um pouquinho assim? Clica na imagem com o botão direito para ver se ela atualiza. Pois é. Eita. E nem tá no modo apresentação, né? Vê se apresentando ela aparece. Vamos ver, que às vezes. É. Ah, Oi, olha, olha aí. Tá? que safada! Ai, ai. Uhum. Ai, gente do céu. Bom, o quatro de ouros não quis aparecer, faz parte da essência dele, porque o quatro de ouros ele é uma das cartas mais reservadas do tarô, né? Então ele chega, ele é tão introspectivo que ele até chega a ser assim, se afasta de mim, não chega perto,
não chega perto das minhas coisas, tá? Então, fevereiro tem um clima mais de estagnação, principalmente no sentido material e financeiro, tá? O 4 de ouros vai falar sobre quando a gente sente que pode faltar recursos materiais e de segurança para nós, segurança bastante no sentido físico, tá? Mas pode ser outras formas de segurança também. E por isso a gente adota uma postura mais fechada, mais de autopreservação, mais econômica, tá? Então, fevereiro é um mês que realmente pode ser um pouco mais apertado nas finanças e vai surgir essa necessidade da gente ser mais econômico, trabalhar o autocontrole financeiro e até esse arcano da força que veio no conselho também vai falar bastante sobre autocontrole. Quando a gente combina com ouros, que é o naipe da materialidade, a gente fala sobre um autocontrole financeiro, né? Bem importante. Cuidado, porque o 4 de ouros, ele é uma carta um pouco mesquinha, ele tem uma certa soberba, ele tem um certo foco excessivo nas aparências e não tanto na essência, uma tendência ao materialismo, ao egoísmo e também possessividade, que pode ser em relação a objetos e posses, pode ser em relação a relações e pessoas, tá? Então, dentro dos relacionamentos, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. É um arcano mais estagnado, é um arcano mais fechado, tá? Não aconselho grandes investimentos ousados para o mês de fevereiro, porque isso pode gerar um certo abalo na questão financeira, nos recursos, né? A gente tem os projetos caminhando para frente, só que de uma forma mais lenta, mais vagarosa, tá? Porque a gente tem esse arcano de número 8, que é a força, que foi o regente de 2024, ano passado, para quem tem a visão do Rider-Waite, né? Então, assim, a gente tem os projetos se expandindo, né? Aqui a gente começa a ver isso que a Angélica comentou, da expansão dos projetos, do encaminhamento para ter uma conclusão, para ter um crescimento, mas a carta da força, ela não é como o carro, por exemplo, que vai caminhar para frente muito rápido, acelerando processos. Ela vai respeitando a trajetória, ela vai respeitando a caminhada, ela vai encontrar vários obstáculos pelo caminho, tá? Então, esse obstáculo aí pode ser até esse próprio 4 de ouros, então, uma indisponibilidade ali imediata de recursos que pode fazer com que, opa, peraí, respira fundo, vamos parar um pouquinho, mas a gente não vai desanimar. Depois que passar essa maré, a gente continua os projetos de vento em popa, né? Então, trabalhar essa questão da resiliência e lidar com os desafios que vão aparecer, os obstáculos, com mais serenidade. O arcano da força é um dos meus favoritos, tanto que eu estou usando aqui um colarzinho da carta da força que meu irmão me deu. Ela vai falar sobre a gente controlar o nosso lado mais animal. Por isso que a gente tem na imagem uma mulher que está domando um leão selvagem. E olha a carinha dela, é uma carinha muito serena, né? Então, situações que vão colocar na gente medo, vontade de desistir, vão colocar na gente muita ansiedade, assim, por exemplo, a gente vai ter que trabalhar essa questão de saber respirar fundo, saber agir com serenidade e com calma, tá? Então, é um dos arcanos que eu acho mais desafiador, porque às vezes a gente quer despirocar, a gente quer gritar, a gente, ai, cansei disso daqui, eu quero desistir, mas o arcano da força, ele fala assim, não, peraí, você é capaz, você só precisa manter a calma, você só precisa pensar de cabeça fria. Tá? Então, a gente tem em fevereiro esse mês um pouco mais desafiador. E nas relações, a força vai falar sobre a necessidade de autocontrole emocional também. Tá? Então, seja uma paixão avassaladora que veio aí dos enamorados em janeiro, seja uma situação em que você ficou muito bravo com alguém, você quer revidar algo que a pessoa disse, começar uma briga, uma discussão, nesses momentos você precisa parar e falar assim, não, deixa eu respirar fundo e conseguir raciocinar com mais sensatez, tá? Então, o arcano da força fala sobre a sabedoria do nosso lado racional, humano, fala mais alto do que o nosso instinto animal nesse sentido, tá certo? 4 de ouros com a força é uma combinação que fala muito sobre autocontrole financeiro. Então, não vai sair entrando na Shopee, comprando tudo que você vê, porque depois as consequências vão vir. Então, no momento que você quiser descontar algumas emoções que você está sentindo com
compras e com gastos, é melhor também fazer esse exercício da carta da força de respirar fundo e falar, não, peraí, será que eu preciso disso? Busca uma sensatez, isso é muito importante. Março, aí as duas cartas não foram. Deixa eu ver. Oxi, nem aqui, nem no modo apresentação. Meu Deus, estava tão bonito isso aqui. Eu, Tá, eu vou tentar abrir o arquivo de novo. Vamos ver se tá, ele vai. isso, Porque às vezes ele não carregou. isso. Mas a imagem dá uma travada. Aí, Aê, boa. Foi. Março a gente já tem um movimento mais interessante no aspecto material, então a gente tem uma perspectiva de um pajem de ouros. O pajem é alguém jovem, muito empolgado com os seus projetos que são muito promissores, tá? Então, aqui esse tema do crescimento, da expansão, principalmente no sentido material, começa a ficar mais evidente, e a gente vai ver que ao longo dos outros meses ele vai ficando cada vez mais intenso, né? O Pajem de Ouros tem essa energia de novas oportunidades de crescimento, expansão profissional, financeira, tá? Inclusive, os pagens, eles são os meninos de recados no tarô, tá? Então, normalmente eles vêm trazendo notícias, e o Pajem de Ouros é o pajem do material. É muito comum ele estar relacionado a algum ganho financeiro inesperado. Opa, ganhei um dinheiro a mais, ali veio um prêmio que eu não estava esperando, né? Então, coisa boa. Então, pode vir esses ganhos aí, e a gente vai estar numa energia muito mais empolgada para investir, para alimentar nossos projetos do que em fevereiro, que a gente tem aquele 4 com a força que é uma energia muito mais contida e de autocontrole, né? Então, aqui a gente já tem mais empolgação, engajamento nos projetos pessoais, né? A gente não vai perder a prudência. O que que vai ser o ponto de cuidado aqui? O 4 de copas que veio no desafio. O 4 de copas fala sobre até um certo auto-boicote, uma autossabotagem emocional, tá? Então, pode ser que alguns sentimentos de desmotivação, de tédio, de apatia podem gerar estática na gente. Então a gente está ali super empolgado com os nossos projetos, de repente a gente fica ali numa energia um pouco mais apática, a gente estagna ali, mais por conta das nossas emoções que precisam ser trabalhadas do que por conta da realidade prática em si, tá? Então isso pode exigir um certo cuidado. Quando a gente olha para essa simbologia do 4 de copas, a gente vê um rapaz que ele tá ali chateado, ele tá muito mergulhado num certo tédio, numa certa apatia, parece que nada vai para frente, a vida perdeu um pouco do brilho, né? E a gente vê que uma mão tá ali oferecendo um as de copas para ele, né? Tá oferecendo ali uma taça, falando assim, olha, mas tem isso daqui que você pode usar, né? Tem essa beleza na vida, tem esse novo sentimento. Só que ele tá tão mergulhado naquele tédio que ele não enxerga, ele não aceita, tá? Então, é um mês que traz esse conselho de que vai ser importante a gente conseguir tirar o foco daquilo que traz tédio, apatia, tristeza, arrependimento para a gente conseguir olhar o que tem de perspectivas em volta. Porque pode ser que tenha coisas muito bonitas e muito promissoras ao redor que a gente simplesmente não vê, né? Nos relacionamentos. De repente, eu passei por um término, uma experiência negativa. Eu só consigo prestar atenção naquilo, eu só consigo olhar para aquilo. Às vezes tem outras pessoas incríveis ao redor e eu não estou nem enxergando, né? Então, o 4 de copas fala sobre isso, tá? Então, cuidado com esse tipo de estagnação emocional, tá? Então, a gente tem que também olhar o que, que tem de bom e bonito ao redor, para não se entregar a uma certa apatia. Abril, e as cartas estão carregando. Mês de abril. Aqui, o que a Angélica vai trazer depois na análise astrológica veio com muita força. A gente tem o mago com o 2 de paus no conselho, tá? Aqui a gente tem uma energia muito, muito ativa, muito pioneira. A gente tem quase um Martin Ares ali, como se fosse, né? e tem mudança em Áries nessa época. Ah, é? É, Olha, ai meu Deus. Era tanta coisa, né? Mas tem essa energia muito pioneira. O mago, se a gente parar para pensar na figura de um mago, o que que é um mago? É alguém que consegue
se concentrar muito no que está no plano das ideias e consegue aplicar sua própria energia pessoal para conseguir concretizar isso no mundo físico, tá? Então, o mês de abril, a gente vai estar muito ativo, a gente vai estar tirando os nossos planos da mente, do mundo das ideias e colocando no mundo concreto, manifestando. Inclusive, isso é um conselho, a gente aproveitar essa energia motivada, engajada, tá? Então, no mês de abril, não fica só planejando, esperando o momento certo, achando que, ai, não tá bom o suficiente para eu começar isso que eu quero fazer. Não, tudo que você precisa tá na palma da sua mão, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero começar um Instagram sobre a minha empresa, assim, para fazer uma divulgação. Poxa, mas eu não tenho a câmera ideal, eu não tenho um microfone para isso. Começa com o que você tem, sabe? Então, o mago, ele usa o que ele tem à disposição. Ele não fica esperando as condições ideais, as mais ideais possíveis para agir. Não, ele age na hora, tá? Então, essa materialização é o principal significado do mago, né? Então, você acreditar no seu poder pessoal de que aquilo que você pensa, você concretiza. Aquilo que eu quero, eu consigo. Aquilo que eu idealizo, eu faço na prática, né? Então, vai ter essa energia de pioneirismo e atitude, atitudes práticas para a concretização de projetos, tá? Fortalecimento da autoconfiança, especialmente no sentido profissional. O mago é aquele que se concentra em trabalhar nos seus projetos e, olha só que interessante, o ano do eremita traz essa energia mais individual. O mago é uma carta bastante individual também. Ele é o arcano de número 1, né? Então ele gosta de se fechar também, mas diferente do eremita que se fecha para ficar refletindo sobre a vida, sobre si mesmo, o mago ele fecha um pouco do seu espaço para ele poder trabalhar em paz ali, né? Para ele poder trabalhar nos projetos sem tanta interferência externa, né? Então esse também é um recado. Às vezes tem muita gente ali interferindo nos seus projetos, falando coisas que podem te desmotivar. O mago ele fala assim, ó, se fecha um pouco ali no seu círculo e você vai trabalhar nos seus projetos ali com a sua própria autoconfiança. Acabou, sabe? E o dois de paus, ele vai trazer um certo impasse, tá? Uma certa dualidade, que dialoga muito com o mago, porque o dois de paus, ele vem com essa pessoa aqui, que ela tem essa vontade de explorar um novo horizonte, explorar o mundo, né? Ele tem um mundo nas mãos e ele quer sair numa nova jornada, ele quer sair numa nova aventura. Esse bastão representa essa vontade de se expandir, mas esse outro bastão que está atrás dele é uma insegurança de tipo assim, eu não planejei direito ainda, eu preciso planejar mais um tempo, eu vou ter que ficar mais um tempinho aqui, eu não vou poder começar essa jornada imediatamente, né? Então, o 2 de paus reflete um pouco desse impasse, tá? Sim, existe uma necessidade de equilíbrio entre planejamento e ação, né? Mas, como a gente está num momento mago, mesmo que você sinta que não tenha planejado o suficiente, já vai começando, já vai entrando em ação, tá? A gente tem também a abertura para caminhos ousados e diferentes, bem como viagens, tá? Então, o 2 de paus traz essa simbologia do viajante, de alguém que se lança numa nova aventura e às vezes é longe, tá? Então, Sagitário Casa 9 aí deve ter alguma movimentação, né? Maio. Aqui o negócio fica um pouco mais sério, tá? Mas depois eu prometo para vocês que vai melhorar, porque, gente, eu queria escapar dela. Oi? Socorre essa torre aí. Exato. Eu queria escapar da torre, mas não conseguimos, infelizmente. Mas como eu disse, ela tem seus aspectos de luz também, tá? A torre, na verdade, é o principal arcano aqui, né? Ela, por ser um arcano maior, ela fala um pouco mais alto do que esse Cavaleiro de Ouros, né? Então, esse Cavaleiro de Ouros vem mostrando que os projetos, eles continuam, tá? Mas o Cavaleiro de Ouros, ele, de todos os 4 cavaleiros, ele é o mais lento, digamos assim. Ele tem um ritmo menos acelerado. Então, a gente tem lá o Cavaleiro de Espadas, que é um apressado, doido, assim, que atropela todo mundo no caminho para chegar onde ele quer. A gente tem o Cavaleiro de Paus, que também é muito dinâmico, muito ousado.
O de copas já é um cavaleiro mais comedido e o de ouros é o mais de todos. Ele é muito detalhista, ele é muito perfeccionista, ele é muito crítico. Na astrologia, ele tem uma relação com o signo de Virgem, tá? Os cavaleiros, eles têm essa energia do ritmo mutável, né? Enquanto as rainhas seria o fixo e os reis o cardinal, nesse sentido, né? E aí você fazendo a combinação com o elemento terra do naipe de ouros, a gente tem o signo de Virgem ali. Então, é um mês que a gente vai continuar trabalhando nos nossos projetos que começaram lá com aquele pajem de ouros, atravessou esse mago que vai ter várias iniciativas. Em maio, esses projetos continuam, mas com muita prudência, tá? Sempre parando para analisar o que foi feito, os resultados, se você pode investir nisso em determinado assunto, se é seguro mesmo, porque a gente tem a torre, e a torre é um arcano que, como um conselho, ela vem principalmente pedindo cuidado, tá? Porque a gente pode vivenciar eventos negativos inesperados. A torre é quando a gente pensa que está tudo muito seguro, está tudo muito tranquilo, de repente vem alguma surpresa ali que abala as nossas estruturas, tá? Então, eu não digo isso, pelo amor de Deus, para noiar as pessoas aqui, para tipo ficar, ai meu Deus, em maio vai acontecer uma tragédia. Não, não é isso. Mas é para ficar mais precavido, sabe? Só investe em em alguma determinada coisa se você tiver muita certeza absoluta de que aquilo é muito seguro, tá? Só, assim, deposita sua confiança em alguém, num relacionamento, por exemplo, se você tiver muita certeza, porque a torre fala sobre alguns movimentos nossos que são ilusões, e uma hora a verdade acaba sendo revelada. Uma hora a gente vê que aquele chão que a gente pensava que era muito firme, ele era uma ilusão, ele cede muito fácil ali. Então, a torre pode falar sobre rupturas abruptas, tá? Então, não é recomendado ousar ou confiar cegamente, especialmente na área profissional, material e financeira. Por quê? Porque a gente tem uma carta de ouros junto, tá? Então, é mais provável que essa desilusão, essa ruptura possível, seja nessa área, no domínio ali da terra, né? Então, na nossa vida física, ali nas finanças, tá? Mas pode ser, a gente tem que ter essa precaução maior no mês de maio em todas as áreas, tá? Qual que é o lado luminoso da torre? O lado luminoso da torre é que, diante de um momento de instabilidade e provação, a gente vê quem é que está do nosso lado de verdade. Então, esse sentido das verdades reveladas, a gente vê quem é falso e quem é verdadeiro, né? Então, se aquela pessoa que é sua amiga, seu amigo, seu namorado, namorada, que tá junto com você, né, que tem ali um laço, se vem um momento de provação, essa pessoa realmente vai ficar do seu lado, tipo, vai mostrar, não, eu vou te ajudar a passar por isso. Ou se na primeira dificuldade ela, ó, vai-se embora, né? Então, a gente consegue ver através da torre o que que é verdadeiro, o que que realmente é seguro, porque aquilo que é uma ilusão vai ceder, tá? Eu acho que a torre ela se relaciona muito na astrologia com Netuno um pouco por conta das ilusões e Plutão por causa da renovação, enfim, né? Sim, acho que com os geracionais todos, né? Que são bem difíceis, né? Uhum. Fala de ruptura, de Urano, né? Fala de desilusões e quebras, né? Assim, essa frustração, essa decepção de Netuno, de transformações inevitáveis de Plutão, né? Então, acho que tem um combo aí bem forte. Um combo dos três, né? É. Eu fiquei pensando, você falou de projetos e veio o ouro de novo, né? Em maio, a gente tem, aí é mais para previsão do Brasil, né? Que eu também coloquei lá, um ano que tem desafios econômicos para o Brasil. Essa carta, essa combinação em maio pode significar algum impacto, alguma coisa inesperada para a economia também? Com certeza, tá? Tanto que fevereiro a gente teve ali o quatro de ouros, eu falei de uma estagnação econômica, pode ser num sentido nacional mesmo também. E aqui em maio também, algum evento mais inesperado para a economia, alguma crise, um abalo assim momentâneo, pode aparecer sim, tá? É, a gente às vezes passa por algumas torres, né, como por exemplo uma enchente, alguma coisa
nesse sentido pode aparecer, né? Eu não quero deixar nada disso como sentença, mas sim como possibilidades para a gente ficar atento, né? Pode sim, algum evento, porque a torre ela vai falar sobre um evento externo, muitas vezes, não é algo interno, é algo que vem de fora e abala as nossas estruturas, por isso que é um raio que está atingindo essa torre lá no topo, né? Sim, sim, que bom. E- Que bom que a gente pode saber, né, pelo menos ter essa percepção dessas tendências para poder minimamente se preparar, né? Para isso que a previsão é feita, eu acho também. Acredito muito nisso. Não é para ninguém viver no medo, até porque isso não faz a gente viver, né? Faz a gente só sobreviver, Uhum, mas é para a gente poder se prevenir. Então, sabendo, sei lá, que fevereiro, maio são meses que a gente talvez pode ter uma surpresa financeira, alguma coisa, a gente dá uma segurada nesses meses, nos custos, nos gastos, nas coisas que são mais, não são de primeira necessidade, né? A gente poder estar ali com alguma, né? Se tem uma reserva, não gastar, deixa ela ali, né? Então, esse tipo de coisa. sim, tudo é positivo, né? Então, não existe nenhum arcano no tarô que é para fazer o mal para a gente, né? As cartas muito positivas servem para a gente reconhecer pontos fortes nossos, servem para a gente reconhecer grandes momentos e saber fluir junto com eles, extrair o máximo. E as cartas mais difíceis servem para a gente se preparar para desafios que podem eventualmente aparecer, né? Bem como os aspectos harmônicos e desarmônicos lá na astrologia, né? Junho, eu vou dar uma aceleradinha para não ficar muito longo, tá? Junho, a gente já tem uma maré começando a ficar muito mais positiva, porque a gente tem o louco, então a gente tem renovação completa. É muito interessante que a gente tenha o louco depois da torre. Então é como se, tipo assim, passamos por uma aprovação aqui, ai, agora é hora de respirar renovado, sabe? Então, a gente tem renovação completa, novos horizontes, podem surgir novos projetos, novas perspectivas, novos sonhos também. Então, o louco vem trazendo essa renovação completa. É um arcano que fala sobre desbravar aquilo que é desconhecido, se jogar em novas jornadas onde a gente nunca explorou antes, sair da zona de conforto, tá? Então, fazer coisas diferentonas, inusitadas, vai ser algo mais forte nesse mês de junho, a gente vai ter essa possibilidade. E é um arcano que vai falar, veio para falar de um mês que vai ser mais leve, tá? Mais despreocupado em várias áreas e muito mais aberto para o entretenimento, para a diversão, para a gente trabalhar realmente essa leveza, tá? O aspecto mais sombrio do louco é que ele tem uma certa tendência à ingenuidade, à displicência, né? Então, pode ser que a gente se entregue a uma certa displicência ali nos nossos projetos, na carreira, tal, e também um olhar mais ingênuo para a realidade, porque o louco tem essa essência mais jovial e até um pouco mais infantil também, né? Então ele é muito leve, ele é muito despreocupado, ele é muito dane-se tudo, eu vou fazer tudo que eu quero, e aí, de repente, ele pode acabar caindo ali nesse penhasco, né? Então, pecando por uma falta de cuidado, tá? Então, cuidado com ingenuidade e displicência, tá? E o rei de espadas, ele vem falar sobre intelecto em evidência, tá? O rei de espadas, ele é a máxima autoridade dentro da vida intelectual, né? Então, o espadas fala da mente, do intelecto, se relaciona com o elemento ar, e a gente tem o rei de espadas sendo o intelectual do tarô, um grande professor, né? Então a gente tem os assuntos intelectuais bastante em evidência, mas o rei, diferente da rainha, porque os dois são grandes autoridades ali, dentro do tema daquele naipe. Mas a rainha, ela se volta mais para si, ela é mais individual, digamos que ela é mais eremita, né? Os reis, eles têm um olhar mais para o entorno, para as relações sociais, né? Então, o rei de espadas, ele vai falar sobre a necessidade de um olhar mais crítico, analítico e racional para as relações, tá? Para as relações com outras pessoas. Então, sermos mais inteligentes, críticos e justos, tá? Eu gosto de dizer que é como se fosse uma combinação do imperador, que é uma autoridade que impõe limites, que assume protagonismo sobre os seus projetos, com a justiça,
que tem esse olhar mais racional, que toma decisões bem pensadas, né? Então, quando a gente tem essa combinação com o louco, a gente tem um mês que vai ser mais leve, mais divertido, mas que também vai exigir uma certa essência analítica ali, um certo olhar mais crítico, principalmente nas relações com as outras pessoas, tá? Para julho, né, um mês que muita gente sai de férias, né, e continua essa vibe muito leve, tá? Então a gente tem duas cartas que falam sobre leveza. Três de copas na perspectiva, dois de ouros no desafio, tá? Então a gente vê pelo três de copas que é uma carta divertida, celebrativa, que fala sobre união, que fala sobre estar com pessoas que a gente gosta, com amigos, né? Então a gente tem que se manter a leveza e a descontração, momentos de união, confraternização e celebração muito presentes. Então, julho é um mês que pode ficar muito em evidência as nossas relações de amizade, as nossas relações fraternais ali, família, e a gente se unir, né, em momentos alegres, em momentos descontraídos e festivos, tá? O conselho do Dois de Ouros, ele vem falar um pouco sobre a vida financeira e também sobre como a gente organiza o nosso cotidiano. Por quê? Porque pode ser que a gente precise fazer alguns malabarismos. O que que é um malabarismo? Você está segurando uma bola na mão, a outra está em suspensão no ar e daqui a pouco você vai ter que pegar ela e mexer. Então, o que que isso significa? Demandas simultâneas, gastos simultâneos que podem acontecer, despesas simultâneas, e às vezes a gente não vai conseguir dar conta de tudo, sabe? Às vezes vai ter dinheiro para uma determinada despesa e não para outra. Às vezes a gente vai ter tempo e energia para aplicar num projeto e não numa outra demanda ali que apareceu, né? E aí o conselho é justamente a leveza. Seja flexível e seja leve. Ah, tudo bem, mês que vem eu pago, sabe? Não tem problema. Porque no Dois de Ouros pode ter essa questão da gente começar a alimentar uma angústia e uma ansiedade. Ai, meu Deus, eu não consegui fechar todas as contas. Ai, meu Deus, eu não consegui dar conta de todas as demandas ao mesmo tempo. E aí você vai dormir pensando naquilo. Não, tipo, tudo bem, tenta organizar para que cada coisa caiba num dia. Se não der, você deixa para depois. Mas vai ser necessário fazer esse malabarismo, tá? Não vejo, assim, dificuldades financeiras e econômicas, mas essa necessidade de ser mais flexível e lidar com várias demandas e muita flutuação também, né? Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não consegue humanamente lidar, né? Para agosto, aí o eremita vai se concretizar bem forte, porque agosto a gente vem com uma sacerdotisa na perspectiva, então a tendência à introspecção no mês de agosto ela é bem mais forte, porque a sacerdotisa, assim como o eremita, é um arquétipo que é, entra dentro de si para assim para se analisar, ela silencia um pouco do mundo ao redor para poder se dedicar às suas próprias águas interiores e trabalhar os seus aspectos psíquicos, inconscientes, as suas emoções. Então, agosto já vem com uma tendência maior à introspecção, uma maior inclinação à individualidade, autoanálise e busca por autoconhecimento, tá? Então, esse é o mês que mais vai ficar evidente aquele arquétipo do eremita por conta dessa semelhança com a sacerdotisa, tá? A sacerdotisa, ela também é um arcano muito espiritual, o arcano mais espiritual do tarô, então a espiritualidade pode estar mais aflorada e pode se tornar um tema evidente para nós nesse mês, tá? Bem como a intuição também, tá? Então, aspectos de intuição, de mediunidade, de repente, mas a espiritualidade mais aflorada e a gente vai estar mais pensativo sobre isso, mais inclinado a isso. E a gente tem um as de espadas. As de espadas significa novos desafios em que a gente pode prosperar desde que a gente consiga fazer um uso aplicado da nossa mente, da nossa racionalidade para resolvê-los, tá? Então, novos desafios se apresentam, decisões, escolhas rápidas e assertivas serão necessárias, tá? Então, o as de espadas, ele é assim, apareceu um problema aqui, eu vou lá, raciocino sobre aquilo e resolvo, sabe? Então, pequenos desafios, mas que podem ser o pontapé inicial de novos projetos também, tá? Uso aplicado do intelecto para resolver conflitos ou impasses. Esse vai ser o grande conselho, tá? Então, a gente usar a nossa racionalidade para conseguir tomar escolhas muito sábias, tá? Ali, e conseguir resolver problemas pontuais que vão aparecer.
Nada demais, tá? Para agosto. Mas é um mês muito mais individual. Setembro a gente tem uma energia bem complicadinha, tá? Então a gente vem ali com um arcano do enforcado ou pendurado, tá? Junto com o conselho dos 5 de paus. O enforcado vai falar sobre uma estagnação novamente, tá? Assim como a gente viu aquele 4 de ouros em fevereiro que é mais estagnado, aqui no mês de setembro com o enforcado essa estagnação se torna mais evidente. A gente está numa posição mais desconfortável e principalmente com a sensação de que a gente não consegue agir para resolver. Então, em agosto, a gente estava na energia do As de Espadas ali, né? Agindo para resolver tudo que aparecia pela frente. Em setembro não vai ser bem assim. A gente vai ficar com aquela sensação de, poxa, tá acontecendo algumas coisas chatas, mas eu tô aqui de mãos atadas, não sei o que fazer, não consigo agir nesse momento. Vou ter que esperar. Poxa, que pena, sabe? E uma necessidade de trabalhar à espera, de ter paciência, tá? Então, o enforcado ele vem com essa mensagem de que quando a gente está num momento desconfortável, a gente está estagnado, a gente não sabe o que fazer, se sente de mãos atadas, é muito importante a gente ter os olhos muito abertos, para que a gente vá raciocinando sobre tudo, buscando algumas conclusões, é aquele processo da lamparina do eremita, né? Então, buscando a nossa iluminação para que quando essa maré melhorar e a gente puder finalmente agir, tomar atitudes, a gente faça da maneira mais sábia possível, tá? Então, o enforcado, ele tem essa essência, assim, da gente manter os olhos abertos diante daquilo que a gente não consegue agir, porque depois, em algum momento, a gente vai conseguir, tá? O enforcado, ele vem trazendo uma questão de sacrifícios e renúncias, tá? É um tema importante dessa carta. Sacrifícios e renúncias, como assim? Por exemplo, veio um momento muito mais difícil no trabalho, e aí eu tive que renunciar um pouco ao tempo com a minha família. Aí me distanciei um pouco da minha família. Ou então tive que focar num relacionamento, numa questão que eu estava ali no meu relacionamento amoroso, e aí o trabalho teve que ficar um pouco em suspensão, né? Então, com o enforcado, a gente não consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? A gente fica de mãos atadas geralmente numa situação e precisando renunciar um pouco à outra. Esses momentos fazem parte da nossa vida também, né? Depois vem o movimento e a gente consegue fluir um pouco melhor, né? Mas o principal conselho que eu dou para vocês é isso, assim, para o mês de setembro e para qualquer situação, na verdade, né? Diante de situações de desconforto que vocês se sentirem de mãos atadas, respira fundo, tenha paciência e vá observando bem as coisas, tá? Porque isso é passageiro, tá? A gente não fica no enforcado para sempre, né? O 5 de paus que tem ali, ele vem trazendo uma atmosfera de hostilidade e conflito, principalmente nas relações, tá? Então, cuidado, porque mês de setembro a gente vai estar com um fogo interior, mas é aquele fogo interior da discussão, da briga, assim, sabe? Com os ânimos muito à flor da pele, e aí às vezes uma pessoa vai falar uma coisa atravessada, aí você fala assim, ah, não, eu não vou ficar quieto, eu vou revidar. Aí você revida, a outra pessoa revida, daqui a pouco esse fogo tomou conta de tudo e virou uma briga desnecessária, né? No fim das contas. Então, vai ter essa essência da gente querer ganhar do outro no grito, sabe? E o outro também vir com essa hostilidade para cima da gente. A atmosfera um pouco mais competitiva e também uma forte concorrência. Então, pessoas querendo competir com a gente no trabalho, ou a gente mesmo, né, sentindo essa vontade de competir com os outros, de mostrar que eu sou melhor do que aquela pessoa, tá? Então, cuidado com isso, porque a competitividade, a concorrência, elas podem existir para algo construtivo, né? Quando a gente está diante de uma competição na esportiva, isso serve para que todo mundo dê o seu melhor ali, para que haja um crescimento. Mas o 5 de paus ele vai alertar para quando essa competitividade ela é vazia, ela é só uma questão do ego. Você precisa ganhar aquela briga, você precisa ganhar aquela discussão, você precisa ser melhor do que o outro, porque sim, né? Isso não leva a gente a muitos lugares. Isso pode ter muito a ver com o desconforto ali no enforcado também, tá? Outubro. Aqui,
o recado é muito nítido, tá? Outubro é um mês que pode bater uma fadiga, um cansaço, exaustão e sobrecarga, especialmente de trabalho. Quando a gente olha para o 10 de paus, que veio ali na perspectiva geral, a gente tem uma pessoa que quis abraçar tudo, abraçar todos os bastões. Ela quis abraçar muita demanda, muito projeto. Só que isso pode se tornar um fardo. Você não consegue, você está muito cansado, você está exausto, né? Como é que você vai lidar com tudo isso? Né? Então, múltiplas demandas somadas podem se tornar um fardo. Outubro, normalmente isso acontece comigo, né? Então, tipo, você vem de um ano de trabalho e aí outubro você já tá cansado. Tipo assim, outubro você tá, ai meu Deus, esse ano tem que acabar logo, pelo amor de Deus, né? E o 9 de paus, ele vem falar sobre um cansaço também, né? Então, esse rapaz aqui, ele já está muito desgastado, ele está até ferido, né? Pelas batalhas que ele vivenciou ao longo do ano, né? Mas ele precisa dar aquele último gás, tá? O 9 de paus é a última etapa dentro de projetos profissionais, né? E pessoais também. Então, precisa despender aquela energia final, né? E também o 9 de paus pode falar sobre um receio de que situações negativas do passado se repitam, né? Então, assim, pode bater aquele medo de, tipo assim, ah, eu vivi um problema no meu relacionamento anterior e agora eu não quero me envolver num novo relacionamento porque eu acho que eu vou sofrer a mesma coisa que eu sofri no relacionamento anterior. E aí você não vive aquilo, né? Porque você tá com esse excesso de cautela, com medo de que algo se repita, né? Então a gente também tem que equilibrar esse 9 de paus. Pode ser que gatilhos que ativam medos, traumas. Sim, sim, pode ser. Pode ser que algo que aconteceu ali naquela torre, algo que aconteceu ali num passado recente, faça com que a gente fique com esse medo, com esse estado de maior vigilância e alerta. Então, podem ser traumas e gatilhos, sim. Né? Então, a gente vê até pela postura do personagem aqui da carta, né? Então, ele está muito ressabiado numa postura mais fechada, tipo assim, eu vou me autopreservar aqui. Ele está inseguro, porque algo já feriu ele. Então, ele está ali com o bastão, tipo assim, tá, mas se vier de novo, dessa vez eu vou me defender. Então, fala sobre essa postura defensiva, e é por medo mesmo, tá? Pode ter alguns gatilhos e medo de vivenciar traumas novamente, né? Então, no meu trabalho anterior, eu passei por uma situação muito complicada. Aí você já entra num outro trabalho com medo de que aquela situação vai se repetir, né? Então, tem que tomar cuidado, porque assim, a gente tem que ter essa cautela mesmo, mas a gente não pode deixar de viver, né? Uma relação que a gente teve vai ser diferente da anterior, sabe? Um trabalho novo vai ter outros problemas, não necessariamente vai repetir aquele problema que você viveu e que te deixou com medo, tá? Então, isso é um tema, mas a nossa consciência ela vai estar um pouco nublada por conta desse cansaço, dessa exaustão, tá? Então, a gente vai estar num momento assim, poxa, tô cansado, mas tô tendo que dar o meu melhor aqui, né? Então, são duas cartas ali. O finalzinho do naipe de paus vai caminhando para esse cansaço generalizado. Novembro. Nossa, novembro tá show. Hein? A gente tem um 9 de copas. O 9 de copas é uma carta de satisfação com a vida. Plenitude emocional. Contemplação das próprias conquistas individuais. Então é aquele momento que você fala, poxa, olha só, esse ano eu consegui fazer tudo isso aqui. Olha tudo que eu conquistei, né? E você olhar para aquilo que você tem e falar, não, eu me sinto satisfeito com isso daqui, né? Então a gente vê esse homem muito satisfeito com as copas que ele juntou ali, né? Que no fim das contas são as satisfações, são coisas que trazem felicidade genuína para ele, tá? 9 de copas considerada a carta dos desejos no tarô. Então, é um período favorável à realização de desejos e sonhos. Aquilo que a gente desejava lá em janeiro, agora, no 7 de copas, que eram aqueles vários desejos ali, mas estava tudo muito distante ainda. Aqui, em novembro, 9 de copas já fica muito mais concreto. A gente vendo os resultados e isso trazendo satisfação para a gente, tá? A gente tem um alerta nesse mês, que é um alerta novamente, assim como a gente viu, qual foi o mês? Setembro.
Cinco de espadas, assim como o cinco de paus, também fala sobre hostilidade e brigas desnecessárias, tá? Sobre uma competitividade. Então, podem haver conflitos interpessoais e discussões improdutivas e desnecessárias, tá? Aquela briga que ninguém conseguiu colocar o seu ponto, ninguém saiu ganhando, todo mundo saiu perdendo, mesmo quem ganhou a discussão saiu dali machucado, prejudicou uma relação importante. Então, o conselho aqui para novembro é: controle os ânimos e a língua para você acabar não acabar assim se arrependendo de uma discussão que vai te distanciar de uma pessoa que é importante para você, que vai acabar prejudicando ali uma relação que é importante para você, tá? Cuidado com a hostilidade nos relacionamentos também, certo? Então, tem uma essência de satisfação individual, mas as relações existe ainda uma essência hostil, assim como o cinco de paus que a gente viu lá em setembro. E dezembro, olha, dezembro é movimento incessante, eu coloquei aqui, tá? Porque a gente tem um oito de paus junto com o carro, tá? Então, duas cartas muito aceleradas. Então, dezembro vai ser um mês a todo vapor. A gente vai estar muito ocupado, vai ser uma correria, tá? Então, sabe aqueles momentos corridos? A gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? O oito de paus são oito bastões que foram lançados no ar e você tem que ali agir rápido, pensar rápido para conseguir pegar tudo antes que caia no chão, né? Então, é muito movimento, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas o conselho é que a gente aproveite, porque a gente vai estar motivado, tá? A gente tem um arcano do carro no conselho que fala que a gente vai estar engajado, empolgado ali com as nossas metas e com um senso de propósito muito forte dentro da gente, tá? Então, o carro vai trazer uma questão de motivação e engajamento diante dessas múltiplas demandas e tarefas, né? É claro que a gente vai tomar cuidado para não cair naquele 10 de paus, naquela exaustão, naquela sobrecarga, tá? Mas vai ter um forte senso de propósito e uma necessidade de cuidado com a dispersão, eu diria, tá? Porque quando a gente fala do arcano do carro, ele é muito motivado para chegar onde ele quer, ele pode ter muita pressa para chegar onde ele quer. Nisso pode haver uma dispersão, tá? O que é mais interessante quando a gente fala do arcano do carro? Direção. Você cumprir aquela rota que você racionalmente traçou para você chegar nos seus objetivos. Constância, persistência são a chave para concluir grandes feitos, tá? Então, dezembro é até interessante porque assim, para muitas pessoas dezembro é um mês que já vai desacelerando, né? Entrando naquela coisa do final do ano, e para muitas pessoas também, tipo, que trabalham no comércio, em alguns serviços, entra naquela dinâmica de Natal, precisa vender, e aí fica tudo muito oito de paus, muito acelerado, né? Mas para todos nós que estamos vendo aqui essa live, dezembro promete bastante movimento e a gente vai estar com um empenho, com um propósito, assim, a gente vai estar muito motivado ali para ir concluindo tudo que a gente foi construindo antes. Certo, gente? É isso do tarô. Maravilhoso, obrigada. Eu, Ai, eu amei. E sabe uma coisa que eu quis interromper no início, né? Que eu já fiz uma interrupção, falei, não, deixa eu imagina. sobre o arcano do ano todo, né? Conversando com todas as cartas, que é o arcano do eremita, que você falou lá, e eu fiquei pensando também se não é um ano para a gente trabalhar as nossas codependências, para trabalhar as relações de apego, relações que a gente, de alguma maneira, ainda se ancora ou se vincula, tal qual uma criança se vincula aos pais, né? Então, essas relações em que se a gente não tiver, a gente se perde. Se não anda a gente buscar a nossa própria força, buscar a nossa autonomia, né? Romper com esses laços dependentes. O que você acha? Acho que sim, que faz todo sentido. Assim, autonomia é uma palavra que, assim, faz sentido para todos os meses ali da previsão e faz muito sentido para o eremita também, porque algumas vinculações realmente geram uma dependência na gente, a gente consegue viver as nossas coisas sem o amparo do outro, assim, né? Isso não é uma coisa interessante. No eremita,
ele se distancia porque ele entende que ele precisa construir um próprio senso de autonomia para ele, isso é individual para cada um, né? Legal. Uhum. Que bom. Então, um ano muito importante para ganho de autonomia, para reflexão, autoanálise, né? E frente a todos esses desafios e facilidades aí que o tarot também foi apontando para a gente. Uhum, Agradeço, Nicolas. Fica aí com a gente. Eu vou com apresentar, então, certeza. agora a previsão da astrologia. Vou fazer um ampassã também e falar depois dos signos, tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu liberar você E aí. muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Ah, pelo